Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. O texto de Filipenses capítulo 4, verso 10. Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado ao meu favor. Não tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação. Sei passar por necessidade, também sei ter abundância em toda maneira, em todas as coisas. Aprendi tanto a ter fartura como fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e de receber, senão vós somente. Porque até para Tessalônia mandastes não apenas uma vez, mas duas, o necessário para as minhas necessidades. Não que eu procure as dádivas, mas procuro o fruto que aumente o vosso crédito. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, e depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício agradável e aprazível a Deus. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, seja dada a glória e para todos sempre. Amém. Amém, Cenáculo. Quem crê nesta verdade dá glória a Deus. Quem crê nesta verdade dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe todos vocês. Não tenha essa carta do apóstolo Paulo como uma verdade particular de um cristão, mas como a experiência do que a igreja vive e do que ela precisa fazer para sobreviver. A igreja em si, o ministério. Não tenha o que Paulo está fazendo aqui agora em trocar concordâncias e comunhão com esses irmãos como algo particularizado, porque o ministério, biblicamente, ele é visto num todo, ok? Para mim, quem tem esse tipo de tendência de querer particularizar situações expressas e comunicadas para a palavra, dentro da palavra de Deus, aliás, ele está querendo fazer besteira com a fé, está demonstrando malícia, tá? Demonstrando malícia e deixando claro que ele não está com boas intenções em relação à palavra de Deus. Porque tudo que a Bíblia comunica a nível de história e experiência de fé é para enriquecer a mim e a você como ministério. Tá? Então Paulo, ele está dentro disso, de um corpo que funciona para servir a Cristo, cujo ligaduras, juntas, organismo estão ali unidos para fazer esse corpo funcionar com movimentos que Cristo seja glorificado, com obras que ele seja reconhecido. É simples assim, ok? Não há placa, não há denominação nesse quesito. O que existe é responsabilidade. E nós estamos falando disso aqui. Mas a teologia de Filipenses, o que você acabou de ler comigo aí, atenta para um reconhecimento de Paulo com os irmãos de Filipenses, pelo fato deles terem sentido que Paulo estava precisando de ajuda,
que ele estava precisando de colaboração financeira. Alguns estudiosos dizem que ele deixou para fazer o reconhecimento da dádiva que ele estava recebendo só no finalzinho da carta, para não demonstrar interesses em relação àquilo, mas, sinceramente, a necessidade desse irmão e o que ele passava como apóstolo e como pregador era perceptível e visível. Não tinha porquê ele enrolar aqui para poder chegar lá na frente e dizer muito obrigado por vocês me ajudarem. Não. Ele quis construir o quê? O conceito da fé verdadeira. Que independentemente do que a gente receba, ou do que a gente tenha, ou do que a gente viva, sofra a nível de sofrimento, independentemente disso, nós amamos o Senhor mesmo assim. Amém? Vocês entendem assim? Compreendem assim? Então ele diz o quê? Eu aprendi a amar ao Senhor, mesmo tendo, não tendo, mesmo ganhando, não ganhando, enfim. Mas muito obrigado por vocês. E eu agradeço diante do Senhor pelo que vocês fizeram a mim. E já desejo de antemão que a graça dele abunde no ser de cada um desses irmãos. Porque vocês não me fizeram só uma vez, vocês me fizeram mais que uma vez. Se preocuparam comigo, tiveram esse sentimento em relação a mim, enfim. Isso atende, aliás, para uma compreensão que eu vou tratar com você hoje aqui. Eu poderia falar sobre dízimo, poderia falar sobre oferta financeira aqui nessa igreja, sim, mas não é especificamente o que eu vou tratar só aqui não. Porque hoje as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que elas vão ter que disponibilizar financeiramente em relação à igreja, do que elas vão precisar cumprir para que a obra funcione a nível de questão material, e elas estão esquecendo de coisas que são mais importantes do que isso. E não está em discussão e nem está em debate, irmãos, o quanto nós temos que dar aqui, a nível financeiro e até a nível espiritual. O que está em questão é por que nós fazemos isso. Isso é que na verdade tem que ser respondido aqui. Não é o percentual, até porque há coisas na fé que não há limites. Não se trata de valores específicos, de quantidade específica, mas a razão que nos motiva, o princípio básico que nos leva a fazer coisas para Cristo. Quais são essas motivações? Eu tenho colocado muito em questionamento o porquê que a igreja está tão cheia, o porquê que o movimento evangélico está crescendo tanto. Será que esse crescimento se deve ao fato do quanto essas pessoas amam a Jesus e o aceitaram? Ou será porque a igreja, ela virou, infelizmente, um lugar aonde se vende propostas, se anuncia propostas, faz marketing com a fé e enche os olhos das pessoas com conquistas, com bênçãos, com prosperidades, com avanços e realizações que não estão escritas, que não foram faladas pelo Senhor, mas estão sendo vendidas. Questione isso você também. Se tudo isso que está acontecendo hoje, realmente a razão principal seja Cristo, porque você realmente vai chegar na conclusão de que grande parte, a maioria, toda ela, está trabalhando na ideia de que a fé promove pessoas. E não é uma novidade para você também, eu tenho certeza disso. Mas queria que a igreja abrisse o texto de Efésios capítulo 2, verso 8 ao verso 10, você vai ler esse texto para mim. Em nome de Jesus, nós vamos construir alguns propósitos aqui antes de chegarmos
Amém? A mensagem que Paulo deixou aqui, e buscarmos do Senhor o que Ele tem para nós. É necessário, pastor, eu fazer isso com vocês aqui. Falando primeiramente dos meios da graça. Texto de Efésios capítulo 2, verso 8 ao verso 10. Leia em voz alta para mim, por favor. Amém. Então a causa instrumental da salvação que está escrito aí é a fé. Os meios de graça são muitos, que o Senhor disponibilizou para a igreja usar, mas o instrumento principal de tudo aquilo que nós podemos usar para chegar numa bênção com Deus é a fé. Isso na teologia se conhece por sacramento. E dentro da discussão do que é sacramento ou não, vocês nem queiram entrar nessa pesquisa, porque vocês vão se deparar com um debate doloroso. O movimento evangélico reconhece como sacramento somente o batismo e a Santa Ceia. A Igreja Católica tem mais de 7 reconhecimentos sobre sacramento. Então, ou seja, é uma confusão generalizada. Mas o que é sacramento como dito verbal? O que poderia ser os meios da graça, ou meios que nós usamos para chegar a uma bênção com Deus? Tudo aquilo que relaciona o bem-estar desse ministério, da igreja, do funcionamento daquilo que o Senhor comprou com o seu sangue. Tudo que for bíblico, óbvio, mas que você usar de maneira fiel para abençoar o ministério que o Senhor instituiu pelo seu corpo, pela sua morte, é o meio da qual você vai usar para ser abençoado, qual seja ele. Um exemplo disso é Atos 2, 38 ao 47, que é um dos textos chaves para você poder ter uma descrição do que os primeiros convertidos usaram para poder exatamente começar isso que nós chamamos de igreja. E nós temos lá a comunhão, nós temos lá as ofertas, nós temos as orações, nós temos o batismo. Então são ritos e cerimônias que a fé ensina, que o instrumento disso aí é a fé. São cerimônias e propósitos exercitados que a fé comove e ensina para mim e você fazer e obter e chegar a uma graça com Deus. Para os irmãos poderem entender mais ou menos o significado disso, os meios da graça são as cordas e a fé é o violão. Você tem meios para chegar a uma bênção com Deus, mas sem o violão você não pode tocar e harmonizar tudo isso. É mais ou menos isso. Nós temos ali caminhos que Deus mandou a gente trilhar a nível de preparo, a nível de prática, a nível de obediência, e chegar a uma bênção com Ele. Mas todas estas coisas, todas elas, não têm significado se não houver fé, se Jesus não for a causa principal disso. Amém, Jesus? Amém, Senhor? E aqui no texto de Filipenses, Paulo está utilizando isso. Ele determina sobre os irmãos de Filipenses que aquilo que eles estavam fazendo com ele era uma forma de reconhecimento, para que este irmão pudesse reconhecê-los, ver nesses irmãos o amor que eles tinham pela obra, o amor que eles tinham pela igreja, o amor que eles tinham pelo trabalho que estava sendo feito. E a base disso tudo é Cristo. Então tudo na igreja que a gente ensina para vocês aqui, eu digo por mim, tudo que nós ensinamos aqui a nível de exercício, a nível de doutrina, são formas que você tem para se chegar numa bênção com Deus. Não só de se salvar, como também de chegar a Ele, de chegar a Cristo,
para obter uma bênção. Então não despreze nada. Não finja que a doutrina não existe. Não pense você que nós temos aqui ensinamentos que podem ser escolhidos a dedos, porque nós não temos. Todos que foram ditos pelo Senhor, anunciados por Ele e posteriormente pelos apóstolos, todos eles são formas que você tem de buscar e de receber bênção com Deus. Não despreze nenhum deles. Amém, cenáculo? E por menor que seja esse ensinamento, você vai comprometer uma ordem na tua vida. Você vai comprometer um propósito teu, específico, que Deus ele não vai te abençoar se ficar ali testemunhado que você não desenvolveu a obediência que precisava para se chegar a uma bênção com Ele. Abre o texto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. São sinais que representam a base da aliança. Amém? A doutrina são sinais que representam a bênção da aliança feita pelo nosso Senhor na cruz do Calvário. Amém, Jesus? Amém? Então diga, os meios da graça com Deus, com Cristo, é tudo o que eu posso fazer pelo bem da obra, ao que está associado à igreja do Senhor, ao seu ministério. Amém, cenáculo? Tudo que puder fazer por isso, pelo bem disso, pela preservação disso, é uma chance que você está tendo de ser abençoado. Leia o texto, 1 Timóteo 1,5. Amém? O que Paulo fala aí? O que é superior aos meios da graça? Tem alguma coisa acima, pastor? Nós falamos sobre fé. Ela é o instrumento. Os meios são as cordas que tocam harmonizadas o hino celestial. Mas existe alguma coisa na fé que seja mais importante, superior, prioridade do que a prática, do que a obediência, do que o exercício? Sim, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela pode ser perfeita sem eu e você praticarmos. Que Paulo dizia, boa consciência, irmão. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é perfeita sozinha. Mas não há possibilidades de nós conseguirmos atingir uma graça com Deus aqui, se não houver a interpretação e o conhecimento do que Deus quer. Não há possibilidades de que esses meios cheguem até nós, se não houver pregação e interpretação do que Deus quer de nós. Essa Bíblia, ela fechada, ela é perfeita. Ela aberta é perfeita. Como eu tenho dito para os irmãos aqui, ela não tem culpa de nada do que está acontecendo lá fora, porque ela ensina o certo, mas os caras fazem errado. Os meios de graça existem, mas o que Deus está querendo primeiro da igreja? É aquilo que eu te falei. É a razão pelo qual nós aqui fazemos estas coisas. A razão pela qual aqui nós estamos operando estas coisas relacionadas a Cristo. E qual a razão? Porque nós recebemos o entendimento e a compreensão e o discernimento e a interpretação disso. E esse conhecimento não vai ser válido se nós não praticarmos. Mas é impossível você querer instituir ações correspondentes e agradáveis a esse Deus, se você não sabe como. Se você não tem entendimento, se você não tem o pensamento correto.
Então a palavra de Deus, ela é sim a superioridade de qualquer meio de graça. Ela é a superioridade hoje presente nesse culto aqui. Está acima de mim, de você, de todos nós aqui, e inclusive de tudo o que a gente já viveu a nível de fé. Não há importância maior do que ela. Dito pelas Escrituras. A leitura bíblica é um meio de graça, mas a palavra é superior a isso. Porque você pode ler e não entender, você pode ler e não compreender. Então por isso que ela é superior. Por isso que ela tem a prioridade. Por isso que nós muitas vezes nos gastamos e nos dedicamos tanto a ensinar aqui. Não porque nós estamos querendo ser intelectual ou demonstrar que estamos sabendo mais do que os outros, porque é o início, é o ponto de partida para quem quer fazer alguma coisa relacionada a Cristo, minha gente, é entender e compreender esse propósito chamado Evangelho. Então nós estamos talvez perdendo oportunidades, não de sermos abençoados, mas de compreender as razões disso. Um exemplo, já estou entrando no mérito de Paulo aqui. Hoje é fútil, é banal, é irracional uma pessoa ajudar a igreja no conceito evangélico moderno. Pastor está te explorando, o ministério está arrancando de você. O conceito predominante hoje é esse, de que quem ajuda a obra, e não estou me referindo à facção, a obra que eu estou me referindo aqui é a fiel. No conceito atual, quem ajuda a igreja, quem colabora dentro dela financeiramente, como esses irmãos fizeram a Paulo, está perdendo, não está ganhando. No conceito atual, valeria mais ajudar o pobre do que a igreja. E será que Jesus pensa a mesma coisa? E será que esse pessoal que está aí dizendo que é mais válido ajudar os pobres do que o ministério, será que não é porque eles estão querendo obter um troféu por isso? E quererem ser reconhecidos pelas pessoas como pessoas solidárias e piedosas? Por que hoje o pensamento é esse? Por que as pessoas chegaram nesse conceito de que ajudar o ministério, ajudar a igreja, é exploração? Porque infelizmente elas estão longe da educação, estão distantes de uma formação pura, estão pervertidas, tomadas de frustração, decepção e perversão. Porque se nós seguimos o modelo da igreja que foi instituída por Cristo e recebeu o Espírito Santo na dispensação, não havia debates desse tipo dentro dessa igreja, do quanto as pessoas deveriam dar e deveriam fazer por ela, porque elas faziam sem debates e discussões, faziam como podiam. Isso que vocês estão vendo hoje aí no movimento evangélico é o termômetro da banalidade. A palavra de Deus, ela é perfeita por si mesma. Isso quer dizer que ela não compartilha, e muito mais ainda aprova o que os líderes estão fazendo com a igreja. Mas em compensação, ela nos avisa de antemão: não há desculpa para o pecado de nenhum de nós. Nem quando nós temos relatos tristes para falar do que andam fazendo com a igreja, vai justificar a tua omissão, a tua deslealdade, a tua desobediência em relação àquilo que o ministério precisa.
porque os meios da graça precisam ser absorvidos e usados por todos nós que estamos aqui, e uma vez comprometidos, porque não tem obediência e prática, nós vamos ser malditos, teremos maldições e respostas disso. Eu acho bom você pensar, porque como o pastor eu dizia para você, se você der oportunidade de que a palavra de Deus te dê o ponto de partida para a fé que você precisa ter, nesse texto de Filipenses mesmo, você já tem um exemplo claro do que é um meio de graça reconhecido. Quando a obra de Deus e o ministério, seja lá por quem é feita, se for legítima e é reconhecida, e o povo tem gratidão por isso, que a graça de Deus se abunde no vosso meio e seja repleta nos seus corações, porque essa obra que vocês estão aqui hoje, dentro dela não tem preço, e não está à venda também. Então nós não podemos fazer o meio da graça acontecer sem uma palavra de Deus, aqui e aqui. A palavra de Deus é o ponto de partida, o instrumento é a fé, e os meios são aquelas obras que o Senhor nos deu para podermos sermos abençoados, porque abençoamos o que Ele quer que a gente ame. Amém, Jesus? Amém, Senhor? Amém. Tua palavra de Deus, cenáculo, e os meios da graça, alguns pontos elas se harmonizam, algumas elas discordam, e o pastor vai explicar uma por uma aqui para você poder entender e chegar no texto de Filipenses que eu li com você. O que concorda a palavra de Deus e os meios da graça, a obra, a prática, o exercício da fé? A primeira, porque todas elas, o autor dela é o Senhor, o autor dela é o próprio Deus. Deus falou, Deus determinou, ponto final, não tem o que discutir, não tem o que dizer. Está discutindo por quê? Ambas concordam. Tanto a questão da palavra quanto a questão da prática, elas são a favor de que Deus determinou. Segundo ponto, que Cristo seja o foco, o significado de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. Há algum significado? Há alguma razão? Para Cristo, o que nós estamos fazendo aqui, amém. Ambos lados concordam que isso seja feito. Foi apontado por Ele, foi determinado por Ele e é para Ele. Então não tem o que discutir, não tem o que falar. Amém, Jesus, ponto final também. Isso aí que enriqueça a tua forma de ver as coisas, tá? Que você use isso hoje para entender realmente o que nós estamos vivendo a nível até de problemas, de mau funcionamento acerca da fé. Porque se nós fizermos essa avaliação, muita gente vai ficar de fora, hein? A começar porque não está vivendo o que Deus determinou, e a começar pela questão de que Cristo não é o foco principal dessa atividade aí. Terceiro ponto, ambos devem ser aceitos com base na fé. Base na fé, eu creio na ação voluntária. Não pode vir para você como obrigação, precisa vir a você como devoção. Não pode ser obrigado. Qualquer meio da graça, a palavra de Deus também concorda, não pode ser feito aqui com vista para uma regra, mas deve ser feito com uma forma, lembra que o pastor disse aqui aos irmãos? Uma forma de nós provarmos o amor que nós temos pelo Senhor. Essa é a liberdade que nós gozamos aqui, de podermos ter a força do Senhor e o poder dEle para cumprir este propósito, a fim de que nós possamos provar para o Senhor que valeu a pena sim, Ele morrer por nós e sofrer por nós. A partir do momento em que pesar isso, que o que Jesus ensina e a Bíblia ensina for um fardo, uma dificuldade, um problema, for enxergado como sendo uma doutrina, uma regra que esfola, que tira, que arranca, que priva, sai fora porque você não quer viver a fé.
Tudo tem que ser aceito com base na voluntariedade. Nada pode ser chantageado. Vocês vão ver muita chantagem sendo feita na igreja. Se você não der, você não tem. Eu estou falando o que a Bíblia está ensinando. Você dá se você quiser. Toma muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? Deus não fala com base de chantagem. Ele não intimida, ele não chantageia ninguém. Ele mostra os dois caminhos. Lembra? Teologia antiga. Ele mostra o caminho da salvação e o caminho da condenação. Você pega e escolhe um dos dois aí, porque ambos vão ter consequência. Deus não quer ninguém no caminho da fé constrangido, pesado, obrigado. Por quê? Tudo tem que ser aceito de coração, tudo tem que ser aceito com devoção, tudo precisa ser feito com a esperança de que você também vai ser abençoado. A palavra virou um peso para muita gente aí. Vai lá na igreja lá que o cara vai descer a espada em você. Eu não gosto de ouvir isso. Vai lá que ele vai descer o sarrafo. Não gosto. Você está demonstrando que você não entendeu ainda a operação da fé. Que está lá na carta de Hebreus, que Deus corrige o seu filho, porque ama. Porque ama. E aquele que foge da correção desse pai não é filho, mas é bastardo. Hebreus 12. Eu não sei o que eu vou pregar. Eu pergunto para ele: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale hoje nesse culto? É administrado por ele, não por mim. Eu não estou com raiva. Aliás, eu não tenho problema pessoal com ninguém aqui. É a minha forma de se expressar. Mas a verdade pode ser dita com um tom diferente do que eu estou falando aqui, mas é a verdade. E a verdade é essa. Nós temos que amar. Nós temos que crer. E não se sentir obrigado a nada. Porque as graças de Deus são derramadas por intermédio desses meios de obediência. Porque é uma gratificação dele conosco, baseado no quanto nós cremos, no quanto amamos, no quanto confiamos, no quanto nós queremos nos salvar. Se você torna isso um peso para você, quer dizer que você não tem a fé. E quarta coisa importante que ambos concordam, que todos os meios de graça são instrumentos do Espírito Santo. Nós não fazemos nada aqui por conta. Tudo é o mover do Senhor dentro da nossa vida. Tudo é Ele quem comove, é Ele quem move, é Ele quem arrasta, é Ele quem ajuda, é Ele quem socorre, é Ele quem equipa, é Ele quem dá competência, é Ele quem inspira, é Ele quem fortalece, é Ele quem leva a sua igreja. Nós temos pernas, nós temos corpo, nós temos funções biológicas, sim, mas tudo operado em Cristo, porque há coisas nesta fé que eu não tenho capacidade mesmo para viver, se Ele não me ajudar. Então todos os meios que o Senhor nos deu a nível de obediência para recebermos graça com Ele, Ele quer tanto que Ele te comove, que Ele te fortalece a caminhar. Esse sentimento das pessoas por Paulo é puro Espírito Santo. Esse sentimento, essa sensibilidade pelo que ele estava passando e precisava, é puro Espírito Santo. Não tem nenhuma questão humana aqui. Dobra o joelho no chão e ora que você vai saber o que o teu pastor está passando. Dobra o teu joelho no chão e ora que você vai saber o que a tua igreja está vivendo. Entra em contato com Cristo, vai em busca, você vai saber, Deus vai te revelar, você vai sentir. Não é isso que nós temos aqui como experiência nessa igreja? Que o irmão está lá sofrendo, Deus está falando com a gente para orar por ele. A obra está padecendo, Deus está alertando a igreja e pondo ali dentro dela aquela pressão, aquele gemido para ela se levantar em oração pela obra. Foi isso que Paulo reconheceu naqueles irmãos. Ele demonstrou claramente para eles que ele não estava querendo dinheiro de ninguém, que a compensação que ele recebeu se baseava de que alguém se preocupava com o que ele fazia, que reconhecia o trabalho que ele fazia.
Ele não estava querendo dinheiro, não. Ele ficou maravilhado de saber que o Espírito Santo não agia só nele, agia em outros irmãos, que nem tudo está perdido, como ele citou aí, Tessalonicenses, nem tudo está perdido, que ele estava desamparado por irmãos daquela congregação, mas se sentiu amparado por quem era de Filipenses, e reconheceu que aqueles irmãos eles eram espirituais, não porque deram a dádiva, mas porque sofriam com ele as aflições. Isso, igreja nenhuma dá. Mas eu falei de 4 pontos aqui, que a palavra e a graça, ou os meios da graça, elas concordam uma com a outra, que são a favor de que realmente sejam perfeitas. Já os pontos que elas se desassemelham, a primeira é que a palavra é que elas diferenciam, me perdoem, de necessidades. A palavra é indispensável para a salvação. E alguns que a Bíblia registra, foram redimidos sem cerimônia, sem algumas práticas que nós exercitamos aqui. Foram salvos mesmo assim, porque o instrumento da salvação é a fé, é a mensagem. Quer um exemplo disso? Lucas capítulo 22, 42 e 43, leia aí bem alto. Lucas capítulo 22, verso 42 ao 43, leia em voz alta para o pastor. Vocês vão lembrar desse momento aí. Pode ler em voz alta, por favor. Pode ler. Amém? Amém? Está contando a história de quem aí? Hein, irmãos? Amém. Agora vai abrir outro texto para o pastor aí. Lucas ainda. Amém? Capítulo 23, verso 39. Eu vou ler agora para os irmãos. Um dos criminosos crucificado o insultava dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse o bandido ao Senhor: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na verdade era o texto que eu queria ler. Amém? O que o bandido representa hoje aqui nessa mensagem? Aquele que não desceu da cruz para cumprir nenhuma cerimônia, nenhum rito que a fé ensina, mas foi salvo pela palavra, foi salvo pela fé. É como se o Evangelho dissesse: amado, as ofertas, um exemplo, as ofertas elas têm um objetivo único de alimentar, suprir e nutrir as necessidades da igreja e criar meios também com Deus de que Ele te abençoe por isso. Mas nunca ninguém vai ser salvo por causa disso. Como o batismo, por exemplo. Ele não precisava descer da cruz para ser batizado, porque o elemento mais importante do batismo ele já tinha dentro do seu coração, que era o arrependimento. Mas eu vou falar lá para frente sobre isso aí. Então o que é mais importante aqui para nós aqui? É a salvação, é óbvio. E não a igreja, mas a salvação das pessoas. Isso é mais do que fato. Mas se nós levássemos em consideração que todo mundo aceita Jesus e morre, não precisava ter igreja. É simples assim. Mas porque as pessoas o aceitam e ainda vão ter um processo de vida com ele, alguém precisa administrar isso, não é?
Aí é que vem a importância dos meios da graça. Porque ela vai precisar viver, diferente daquele que aceitou morrendo. Agora, se você quiser uma vida, aliás, uma salvação baseada na experiência desse aqui, fica à vontade, eu não quero morrer agora, então você pode ir. Mas é uma coisa meio estranha, porque você vai precisar que alguém faça o papel. Cumpra o papel, né? Por si mesmo você não vai poder fazer. Mas tem muita gente que quando quer questionar o batismo preparatório de consciência, ele bota esse exemplo do bandido aí para querer dizer que não precisa preparar ninguém para ser batizado, tá? É uma idiotice, vamos dizer assim. Mas é fato. É o que a palavra de Deus ela tem de diferente dos meios da graça. Ela dá valor, sim, mas para a salvação da pessoa, do que o bem-estar da igreja, do que o bem-estar do ministério. Isso é fato, ninguém precisa me falar, eu sei. Mas volto a dizer, mas se nós vamos ficar aqui para ter uma vida com Cristo, a igreja também não é importante? O ministério também não é importante? O que nós fazemos aqui também não é importante? É, irmão? Amém ou não? Amém. Por que então querer agora construir um modelo diferente? Uma forma diferente? Que volta a dizer, a palavra ela privilegia o aspecto da salvação da alma, sim, mas ela também manda a igreja não se esquecer e avisa quem vai ficar, que nós vamos precisar entrar no esquema também dos meios da graça para poder sobreviver aqui. Abre o texto, 1 Coríntios 11, 27. O que difere também da palavra e dos meios da graça são as suas aplicações. A palavra deve ser pregada a todos, enquanto os meios da graça só devem ser administrados por quem é da fé, por quem é da igreja. Lê o texto, só o primeiro versículo, eu explico o resto. Vai. Amém? Se você ler o restante dos textos, você vai ver que a Santa Ceia, que é um meio de graça, você vai ver que Paulo está deixando muito claro ali, que ela só deve ser administrada entre aqueles que são da fé e aqueles que são da igreja. Entra no parecer de que qualquer meio de graça só pode ser tratado e ensinado com quem quer servir a Cristo. Já a palavra tem que ser pregada para todos. Quem está fazendo diferença aí diz amém. Quem está entendendo diz amém. A palavra, o evangelho tem que ser pregado para todo mundo, independentemente de igreja. Mas os meios de se obter bênçãos com Deus só podem ser administradas dentro daqueles que eu sei que aceitaram Jesus. Por que eu vou ensinar batismo para quem não aceitou? Para que eu vou pregar oferta voluntária, dízimo, para quem nem Jesus aceitou? Que é o que está acontecendo agora. Por que eu vou ensinar alguém a orar? Ou alguém cantar, se a pessoa nem ainda sabe quem é Jesus? A palavra sabe que ela é mais importante, que a salvação das almas também são a coisa prioritária dessa igreja, e nós estamos pregando isso daqui. Ela sabe que tem que ser pregado para todo mundo essa verdade, mas por outro lado, ela sabe também que se alguém for lá fora pregar que Jesus é a salvação, e eles crerem, quem vai batizar? Quem vai educar? Quem vai orientar? Quem vai instruir? Quem vai cuidar? Quem vai ajudar essas pessoas? Tua mãe, teu pai? Tua família? Aquele chazinho de cozinha que você faz no final de semana para ficar debatendo Salmo 91? Para ficar discutindo o óbvio. Por isso que o diabo odeia a igreja. E botou um monte de lobo para esfolar ela. Porque sabe disso. O diabo sabe que não há razões essa palavra ser pregada lá fora e o povo se salvar mediante a fé, se não houver pessoas disponíveis e preparadas para ajudá-las, para instruí-las, para
dar a elas os meios da qual ela vai o quê? Sobreviver diante da vida que ela assumiu com Cristo. É mais ou menos isso. A palavra e os meios da graça são inseparáveis. Até quando são diferentes nos seus objetivos. Trabalham juntos. Quanto à questão dos objetivos, que elas são diferentes, a palavra é designada, vocês leram o texto, né? A palavra é designada para fortalecer e iniciar a fé. A palavra, ela é a principal responsável de dizer a mim o seguinte: você precisa disso para se salvar. O instrumento é a fé. Eu entro na fé e eu pergunto agora para a igreja que me acolheu: o que eu preciso para dar sequência? Daí a igreja vai dizer para mim: agora nós vamos compartilhar com você de meios de obediência que você vai poder fazer essa fé crescer. Então não tem como eu interromper. Eu tenho que seguir. Não sou aquele bandido da cruz. Eu sou o camarada que estava na cruz, desci para assumir uma vida com Cristo. E era pela vontade de Deus que eu ficasse realmente inteirado nesse assunto. De quais são as formas que eu posso usar para provar ao meu Senhor agora que eu realmente quero me salvar e amo esse Senhor na minha vida. Então quando você diz eu aceitei Jesus, você está dizendo eu me salvei. Mas quando você diz eu recebi uma graça, você está falando eu fortaleci essa fé. Ninguém vai ser salvo por dizer que recebeu uma graça. Ninguém vai ser salvo por falar que Deus abençoou ele em alguma situação da sua vida. Porque as experiências que nós adquirimos na vida com a fé, elas só fortalecem, elas lapidam, elas fazem a pedra da fé brilhar. Tornar Jesus algo mais significativo, mais verdadeiro, mais profundo na tua vida. Mas você se salvou quando você recebeu Ele. Quando você disse, Jesus entra na minha vida e eu creio que o Senhor é único e salvador da minha vida. Ali você se salvou. Ali você selou a tua salvação. Agora, você só está alimentando por meio da obediência e da prática para que essa fé cresça, para que ela seja mais forte ainda daquilo que era antes. Tiago capítulo 2, versículo 17. Pode glorificar o Senhor, cenáculo. Tiago capítulo 2, versículo 17. Outro meio que difere, além das aplicações dos objetivos, também a questão da expressão. A palavra ela tem uma forma de expressar diferente dos meios da graça. Sabe por quê? A palavra ela expressa o som, os meios da graça e da obediência, ações. Lê o texto aí para o pastor em nome de Jesus. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Amém? Paulo dizia, eu não vim a vocês somente com palavras, eu vim a vocês com demonstração de poder. Tá? A prioridade é a palavra, e obviamente legível, original, legítima, que está vindo sobre essa igreja hoje aqui, com som de expressão. Mas que vale a gente ficar ouvindo isso, se as ações também não existirem? Então o texto de Tiago diz que a fé só é válida quando ela é vivida. E sem vivência, sem prática, ela é morta. Palavras são a prioridade, a verdade é a prioridade, mas esta prioridade pode ser comprometida por você, por não exercê-las. Porque os meios da graça são visíveis e buscam atingir uma graça invisível.
Não é isso que a Bíblia nos ensina? Que a fé é o firme fundamento daquilo que você crê, que você acredita, mas não vê. Então qualquer obediência dentro da graça, você faz em busca de algo que você ainda não recebeu, mas crê que vai receber. Mesmo que diferem, uma precisa da outra, não sei se os irmãos estão entendendo. A palavra expressa o som, mas as ações, o testemunho. Então, irmãos, é como eu dizia para você hoje aqui. Deve haver uma razão profunda e legítima para alguém amar tanto a obra do Senhor assim, ao ponto de fazer por ela coisas que o mundo não entende. E agora eu entro no mérito do que Paulo vivia, do que a igreja vivia com ele, cujo ações e práticas de fé foram reconhecidas por esse irmão. Será que realmente a igreja e o trabalho que ela faz tem um preço? Tem um percentual? Nós sabemos que a prioridade é isso, mas será que torna tão desprezível a igreja na nossa vida hoje? Por sabermos que nós podemos ser salvos dentro da nossa casa, por sabermos que nós podemos ser salvos na transmissão de uma internet, de um culto que está acontecendo do outro lado do mundo, será que a igreja perdeu a importância, o papel, a significância, por nós sabermos que o instrumento principal de tudo que se toca aqui é a fé? É assim como as pessoas estão querendo reduzir o trabalho que é feito dentro de uma igreja. É assim como as pessoas estão tratando a igreja, como se ela fosse um local e só, um mero local, não levando em conta as besteiras que estão fazendo com ela, mas trazendo as nossas mentes e os nossos corações para entendermos essa igreja que está aqui na palavra. O que esses crentes viviam aqui é tão precioso, é tão profundo, é tão sincero, é tão verdadeiro, que não haviam debates e discussões baseados em cálculos, em percentuagens. Mas é aquilo que eu comecei a falar logo no início dessa pregação. Mas um estudo profundo de como eu preciso servir a Cristo, quais são as formas legítimas que tenho para provar o meu amor para com Ele, e a minha gratidão por aqueles que fazem essa obra. Em nenhum momento, dentro daquilo que foi reconhecido, em nenhum momento a gente se depara com pessoas que guardavam dentro de si o sentimento de que estavam sendo lesadas, prejudicadas pelo que estavam fazendo. Porque é aquilo que eu disse para você, a determinação não era mais da parte de Deus, o foco não era mais Jesus, e os meios da graça já não eram mais instrumentos do Espírito Santo para aquelas pessoas. A razão já não era mais a fé. Eu digo hoje, porque temos gente aí que pegou carona numa direção que agora a coisa mais importante é a palavra. Ok, vai ser feliz com o teu pensamento, segue essa caminhada aí, vamos ver lá na frente. Eu tenho 25 anos de ministério, quase concluídos, não sei se eu concluí ou não concluí. Eu posso dizer a você, não esparramei nenhuma dessas almas que eu preguei Jesus, todas elas de certa forma eu tentei acolher no lugar que Deus me colocou. Eu não tenho essa cobrança sobre mim, mas se você acha que você pode fazer, lembra,
Se você pode fazer um ministério, cujo o único meio seja a fé, e falar, e falar, e falar sobre Jesus, vai ser feliz. Porque eu tenho dúvidas de que essas pessoas vão querer viver esta fé com você dentro da tua casa. Se elas vão querer viver mesmo essa fé baseada em Facebook, em debate virtual. A minha casa é a minha igreja é o meu lar, a minha não. O meu lar e a minha família é essa igreja aqui. Seja pela internet ou seja ela materialmente falando. A minha igreja não está lá na minha casa. A minha casa está aqui na igreja. Mas agora deu uma neura, deu uma louca, do nada. Ele olhou para a lua e teve o sonho, a visão, a revelação de que nós podemos administrar salvação de almas aqui, sem ministério, sem responsabilidades oficiais. Ah, lá vão ter. Deixa as coisas acontecer. Sabe aquela coisa de intercâmbio? Vai. Eu não vou. A vizinha liga: ai, querida, ora por mim hoje que está muito difícil meu dia. Pode deixar, minha irmãzinha. Passa aqui em casa para tomar um cafezinho, nós vamos orar alguns instantes. Vai. Vamos ver se isso vai dar certo. Você entra lá na igreja de Atos, você vai ver que os irmãos, quando não tinham permissão para ter uma igreja oficial, institucional, eles se reuniam em cavernas, em casa, porque não tinham opção. Mas tinha ministério oficial, tinha junta ministerial oficial. Todos estavam patenteados ali com uma obrigação relativa à igreja, que tinha que pôr para funcionar e tinha que pagar também se não fizesse. Sabe? Tanto que o primeiro discípulo lá, que foi eleito após Judas trair, você já sabe o nome já, porque é mais do que evidente, claro, que eles estavam precisando do quê? Para iniciar a igreja, estavam precisando de gente que ia se responsabilizar. Ah não, mas vamos ficar só aqui, só em Atos 2, desceu o Espírito Santo, todo mundo falou em língua, ficou embriagado, vamos embora para casa, aconteceu o Pentecoste. Essa Bíblia não tinha chegado para você se não houvesse isso que eu estou pregando aqui. Essa Bíblia não teria sido traduzida em línguas diferentes se nós não estivéssemos investido na igreja. Meus irmãos ficaram derramados lá atrás, nesta causa. E será que eles conseguiram sozinhos? Duvido muito. Conseguiram porque tinham irmãos ajudando, porque tinha uma igreja unida. Eu não sei o número dela, mas ela estava lá. Ela superou, ela venceu, porque Jesus é o cabeça dela, e Ele é a razão dela, mas venceu porque estavam unidos nesse propósito, sentindo o que um sente, passando o que o outro passa, em concordância, em disponibilidade, dividindo as suas experiências, vivendo a realidade da igreja. A minha vida com Cristo não se baseia num dia, em um único acontecimento, porque depois que eu aceitei, eu venho vivendo os meios da graça, porque continuo no propósito de dar a Ele um bom fundamento para me salvar, dar a Ele uma das maiores provas que um homem pode dar, o quanto Ele o ama. Lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 5 ao verso 15, eu não vou ler, irmãos, fica sossegado, eu não vou ler. Mas está uma referência importante. Paulo, ele entra no mérito, mesmo mérito, só que de uma forma diferente. Esses ele festeja, ele se alegra pela importância que eles deram por Paulo, o amor que eles tinham pelo ministério que ele praticava, o amor que eles tinham pela obra que ele fazia, e ele exaltou e desejou graça.
por eles estarem ali ofertando. Agora Paulo fala de coleta em 2 Coríntios. Ele fala com uma voz diferente, porque agora ele está em outra igreja. Agora ele está na igreja daqueles que são truculentos, pesado, tem medidas, tem cálculos, tem matemática. Tudo que Deus fala é calculado. Tudo que Deus fala tem que ser racionalizado. Ok, então Paulo vai lá e investe sobre eles o quê? A importância de nós primeiro sabermos a razão antes de discutirmos o que nós vamos fazer. Qual é a razão disso tudo? Não é Cristo? Então, se for Cristo, semeia. E ele deixa claro que todo o serviço que ele estava pedindo ali em pró a esses irmãos, em pró a obra para esses irmãos, que toda esta coleta que ele estava ali pedindo, que ela se transformasse num culto para Deus, numa forma de adoração a Deus, que todo esse serviço, esta assistência à igreja e à obra fosse sagrado na sua expressão, um culto verdadeiro a Deus, porque são meios que, se Deus se agradar, Ele abençoa, se Deus se agradar, Ele recompensa, se Deus olha e vê o que Ele espera, é bênção certa. Mas qual foi o sentido da coleta? Qual foi a forma que ele tentou coletar a igreja? Vocês percebem aí? Lê o texto aí, para de olhar para mim, lê o texto, filho. Olha na Bíblia aí. 2 Coríntios 9, do versículo 5 ao versículo 15, lê aí. Está lendo aí agora? E o que semeia com fartura também se fará, que é isso que os irmãos estão falando. E cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, olha aí, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. O que ele está falando aí? Ele está falando de riqueza espiritual. Ele não está tratando sobre percentual. Obviamente queria fazer a coleta, mas ele não estava querendo entrar no mérito de quanto ia render isso aí, não. Mas preocupado com a questão do sentimento do coração desses irmãos quando eles fossem colaborar, que nada girasse em torno daquilo que a gente se preocupa com a vida, que é o quê? A sobrevivência, a necessidade. Paulo torna aí a generosidade, o cuidado, o zelo, a alegria, o culto ao Senhor, como sendo a verdadeira oferta que a igreja tem que dar. A abundância espiritual dessa igreja, que ela seja isso, generosa, cuidadosa, zelosa, amável, com as coisas do Senhor. Então, pera lá, que não seja por necessidade, que não seja porque você está passando problema financeiro na tua vida, por problema econômico, está precisando de uma prosperidade, está precisando de uma extrema unção, está precisando de uma chave que abra a porta, está precisando de uma revelação aonde está o emprego, que não seja por nenhuma razão econômica. Este meio que você está querendo usar agora, que é a oferta, que são as dádivas, que a razão seja Cristo, e o sentimento teu com isso seja em colaborar e ajudar para que a obra esteja bem. Quando que na minha vida, talvez você pense assim, quando que na minha vida eu me prontifiquei a este meio de graça, a nível de oferta, dádiva, dízimo, eu me preocupei com a igreja de ajudá-la. É isso que você tem que levar em consideração.
Mas quantas vezes que eu já não pensei, será que Deus vai me dar o retorno desse investimento? Será que Deus vai me dar o retorno disso que eu estou fazendo aqui? Um exemplo. Eu sou dizimista e ofertante nessa igreja há 10 anos, e eu fiz o cálculo, não compensou o que eu já investi. E o retorno que eu esperava não veio. Pastor, qual é a orientação que o senhor me dá? A orientação que eu te dou é que você amarre uma pedra no teu pescoço e se jogue ao mar. Porque o que você está fazendo com os meios que a graça te deu para ser abençoado é absurdo. É absurdo. Porque Deus não quer nada relacionado a dinheiro. Ele só quer saber de você se você ama e se preocupa. E se que essa obra é importante para você. Ele não quer dinheiro de ninguém. Ele não quer valor financeiro de ninguém. Ele só quer saber o quanto que você poderia fazer pela obra dele, o que você faria para mantê-la, o que você seria capaz de demonstrar cuidados, gratidão pelo que a igreja tem feito com você. Ele não quer dinheiro. Paulo também não queria. Então o que é sagrado naquilo que os irmãos fizeram por Paulo em Filipenses? O amor que eles tinham pela obra e o valor que eles tinham pelo ministério. Já a importância que eles deram para Paulo nem foi registrada aí nesse livro, mas somente o testemunho deles, de saber que Paulo estava precisando ir lá e ajudar, porque sabiam que ajudando ele a se manter fisicamente, economicamente, na sua fase ruim, eles estavam ajudando a obra. Agora, se algum dia da tua vida você quiser fazer um cálculo, se isso compensou ou não, você está chegando no fundo do poço em relação à fé. Se você quiser um cálculo baseado nisso, do que compensou para você, você chegou no fundo do poço e eu estou aqui para te avisar isso. Se diz minha oferta para você, só sua, nesse aspecto, que é a fórmula da prosperidade, você chegou no fundo do poço, amado. Porque não é isso que Deus busca agora das pessoas. Não é isso que estou incentivado a pregar. Porque há pessoas aqui na minha igreja que prosperam, há pessoas que não prosperam. E essa diferença social não mede o tamanho do reino e do amor que as pessoas têm por Cristo. Porque nós medimos o reino do Senhor aqui entre nós, com ações visíveis, com sentimentos verdadeiros, no contexto, não de maneira parcial. E tem irmãos meus aqui dentro da igreja que nunca botaram a mão no bolso para fazer mais do que eles podiam fazer, mas em compensação fizeram outras coisas importantes aqui. Estão sendo abençoados por isso. Se você tem esse conceito de que amar o ministério e a igreja do Senhor é exploração, é uma tática de extorsão, você é igual a eles, se não pior do que eles que estão roubando com a igreja. Porque o que o Senhor esperava de você é uma outra coisa. É que você fizesse alguma coisa em pró aquilo que Ele te deixou por responsabilidade. E tratasse mais com amor, mais com trato, mais com cuidado, mais com presença. Aquilo que te acolheu hoje aqui. Com certeza você excede o valor da nota, irmão. Você vale muito mais do que uma nota, do que um cifro. E é exatamente em cima disso que nós estamos pregando hoje aqui. Baseado
em pessoas que têm condições para amar ao Senhor e fazer alguma coisa pela obra dele, mas não fazem. Porque estão pegando carona na decepção e na frustração e já tentando justificar o abandono completo desse ministério, dessa obra que nos batizou, que nos nutriu, que nos educou, que nos ensinou, e achar que tudo isso daqui é uma coisa fácil de se alcançar. Lá no texto de 2 Coríntios 16, verso 2. 2 Coríntios capítulo 16, verso 2. Desculpa, irmãos, 1 Coríntios. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que pude ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Quer dizer que o que Paulo estava pedindo ali no texto de 2 Coríntios 9, deveria ser regularmente, toda semana, essa coleta, tá? Amém? Toda semana essa coleta era feita para manter a obra e o ministério. E lá no texto de 2 Coríntios 9, 7, aí ele diz que seja feito com alegria, que seja feito com prazer, que seja feito com generosidade, que seja feito no sentido de cuidar, de zelar pela obra do Senhor, não por necessidade, mas com amor. E lá no texto de 2 Coríntios 8, 3, ele deixa bem claro, como disse no mesmo aí, segundo o que tem e não segundo o que não tem, como no versículo 10 também, do capítulo 8, ele fala a mesma coisa. Ninguém precisa dar o que não tem, ninguém precisa fazer o que não tem condições para fazer a nível de serviço. Faça como você pode, dentro das suas condições, mas o importante é que você faça e faça com qualidade. Traz a generosidade, traz a devoção, traz o zelo, traz o amor, traz todos esses princípios, essas virtudes no teu coração. Deus não vai olhar o valor que você está dando, mas a razão pela qual você está motivado em fazer isso. A viúva que foi lá e deu aquela moedinha, ela prevaleceu no sentido da oferta do dízimo perante o Senhor. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha, porque ela amava. Não porque ela queria prosperidade, mas porque era muito importante para ela aquela obra. Amém ou não? Amém. Não foi o que o Senhor nos ensinou? Não foi o que Ele colocou e estabeleceu como meio de graça, irmão? A prova da fé e do amor, amém ou não? Amém. Então nós não somos loucos, não somos malucos aqui. Aí, pastor, o cara deu tudo o que tinha. Não conteste, só conteste se você souber que ele deu tudo para prosperar. Daí você dá uma martelada na cabeça dele e acorda ele, porque ele está maluco. Agora, se ele deu tudo o que ele tinha, porque ele quer ver a obra prosperar, crescer e estar sustentado, você não conteste, porque a Bíblia ensina. E se você tem medo de tratar sobre isso, é porque você está mal na fé. E tem medo de que alguém faça para descobrir você. Se aquele irmão teve fé para fazer, amém, porque Paulo deixa claro, quem semeia muito, muito vai colher, e quem semeia pouco, pouco vai colher. Baseado no quê? No sentimento, na dádiva e nas razões que te fizeram fazer isso. A obra não quer o teu dinheiro, ela quer teu amor. A obra não quer nota do bolso de ninguém aqui. Se não souber que você é um crente, se não souber que você é um cristão, se não souber que você é uma pessoa já convertida, nós não estamos aqui para falar para ninguém aqui hoje da a importância que você tem no bolso ou no teu banco, porque nós temos uma fórmula aqui que vai te fazer rico, que na Bíblia diz que vai vir transformado com juros e correção.
A orientação é essa, não entra nem no mérito de oferta, nem de sacrifício. Se esse cara não tiver confirmado que ele é convertido, porque se você pregar antecipadamente isso para ele, ele não vai entender e não tem obrigação de entender. Que essa palavra só será falada, ensinada para aqueles que assumiram a sua posição de membro, sua responsabilidade com o ministério. Aí pode doutrinar esses caras aí. Que quando eles disserem, quero ser membro de uma igreja, essa quer ser membro de uma igreja. Então você vai ter que aprender a colocar ela em primeiro lugar na tua vida. Porque a igreja é uma resposta da fé. É uma comunidade de fé. E ela não vai funcionar direito se as pessoas que estiverem aqui não amarem para valer. E não lutarem por ela. Ah, mas eu não sei quem é o pastor Daniel. O problema é teu, meu filho. Eu não sei se ele é confiável. Vem aqui em cima do púlpito que eu vou te mostrar o quanto eu sou confiável. Para de usar essas desculpas. Eu tenho para mim que 2, 3 cultos. Se você for uma pessoa lúcida e conhecer um pouquinho de Bíblia, você já vai saber que a igreja quer. 1, 2 cultos você já sabe. Se o que tem lá é porcaria ou se o que tem lá é fé. O problema não é esse. O problema é que as pessoas estão querendo se atirar mais para o lado da compensação do que para o dever de provar o amor a Cristo. Pergunte para mim, se esses 25 anos de pastor que eu tenho me remuneraram. Não. Mas como eu não procuro isso, eu estou feliz, filho. Como eu não procuro esse tipo de coisa, olha meu sorriso. Estou bem, não estou sentindo falta de nada, não. O Senhor tem cuidado de mim, está tudo certo. E os meus irmãos que trabalham aqui nessa igreja nunca me pediram nada. Nunca chegaram, pastor, nós temos direito, nunca. Tem irmãos aqui que vêm de longe, de ônibus há anos, nunca pediram nada. É honra para eles, não é honra para o Jesus que habita na vida deles. Porque são instrumentos usados pelo Espírito Santo, lembre. Os meios da graça são instrumentos do Espírito Santo na nossa vida, que é Ele que toca, é Ele que move, é Ele que mexe, é Ele que nos conduz. Você não perdeu de ter dado um carro para o missionário. Você não perdeu de ter dado uma casa para o pastor e a mulher dele morar, porque não tinham. Como não perderia nada se você fizer em prol de pessoas que você testificam que trabalham pela fé e trabalham com zelo pela obra do Senhor, mas infelizmente caíram num conceito moderno erradíssimo de que a atitude devocional com base em coleta e demonstração voluntária de oferta é exploração, é um erro, não uma oportunidade para provar o amor. Daí tem um textinho abençoado para você, Atos 8:20, é o último texto que eu vou dar aqui nessa noite. Para você que acha que que o problema é o dinheiro, que o problema é o dinheiro, e o problema é o dinheiro. E eu ainda digo a você que um abraço de um irmão, que o sorriso de um irmão, que a preocupação desse irmão conosco aqui, não tem dinheiro que pague. Você não compra a amizade você não compra, filho. Muito mais ainda você vai conseguir comprar o amor de alguém. É que nem casamento. Se você chegar lá, filho, montando a banca que você é rico, e ela olhar para você e falar, ops, é esse. Você vai tentar mudar lá na frente e não vai conseguir nunca mais. A hora que você ficar pobre, ficar sem dinheiro, ficar na perrenga, a primeira coisa que ela vai fazer é te dar o bico do sapato na tua cara. É melhor você mostrar para ela logo agora que você está na pingaíba, que você não tem nada.
e ela gostar de você do jeito que é, do que você iludir ela e amanhã ela descobrir. É isso? Amém ou não? Amém. Você que tem o conceito de que Deus está querendo teu dinheiro, você que tem o conceito de que nós estamos preocupados com dinheiro, falo por mim, igreja cenáculo da fé, de que nós estamos indo em busca de gente que tem dinheiro, pessoas que têm posses econômicas envolvidas, até porque essa mensagem não aguentariam. Você que tem esse conceito de que a igreja vence, de que ela cresce, de que ela prevalece, quando tem pessoas desenvolvidas economicamente dentro dela. Olha isso aqui, ó, lê o texto. Olha, filho, o que eu tenho vontade de falar para você aqui, eu vou falar. Pega teu dinheiro, enfia na sacola e vai gastar esse dinheiro com o que você quer. Porque os 10%, porque os 10%, porque eu dei isso, porque eu dei aquilo. Você está com o pensamento de quem está querendo comprar alguma coisa aqui da graça. Você está querendo comprar salvação, você está querendo comprar dom do Espírito Santo, você está querendo comprar os meios da graça. Que o teu dinheiro seja para a tua perdição. Você que tem este pensamento de que as bênçãos de Deus se adquirem com poder econômico, com quantidade de nota, que teu dinheiro compre a condenação da tua alma, porque você é um pervertido na fé. Ele adora pegar esses pastores no YouTube que fala que agora não precisa dar dízimo, tendo em vista que é quebra de conduta moral no texto de Malaquias. Quer dizer que Jesus não quebrou nenhuma lei que corresponda à moral, tá? Só cerimônia. Mas os retardados, os imbecil, para se mostrar, para atrair adeptos, eles ficam lá na rede social, disseminando o conceito de que Jesus aboliu o compromisso do dízimo. Você não perguntou por quê? Filho, todo segmento 171 se renova quando um acaba. E a maioria do 171 na religião está percebendo que as pessoas estão tão frustradas, estão tendo decepcionadas, que eles sabem que se eles pedirem, elas não vão dar. Então a forma deles pegarem essas ovelhas sem pastor é assim, atraindo elas com esse discurso de que eles vão construir uma igreja onde as pessoas não precisam dizimar. E vai lotar, hein? E vai encher. Se você já tem esse parecer dentro de você, que o teu dinheiro é importante aqui, para adquirir alguma coisa, até na questão dizimista, você é um pervertido, para não dizer outra coisa. Que o teu dinheiro seja para a tua perdição. Filho, pega esse dinheiro, vai gastar com viagem, vai desfrutar. Você não merece, você não é para ser crente. Vai gastar, filho. Eu recomendo para você. Você não quer se converter, não quer ser crente, mas quer dizimar, não aceito você aqui. Mas pastor, eu dizimo, só não sei quando é que eu vou ser crente. Não quero você aqui. Pega esse teu dinheiro, filho, enfia no banco. Vai, põe lá, investe lá com juros e correção. Eu não quero você aqui, porque você vai me dar problema como pastor. Você vai trazer problema para esse ministério. Amanhã você vai falar para mim assim, aqui ó, eu dei, eu fiz, entendeu? Agora o senhor tem que me recompensar. Eu vou lhe dar um supapo na zoreba, tá? E vocês me conhecem do pastor, meu filho. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, pá. Nós já falamos de antemão aqui. Pega, vai gastar. Vai para o aniversário então. Vai para a igreja da Paz e Vida. Vai fazer aqueles boletinhos, aquelas coisas, como é que chama aquilo lá? Carnezinho. Vai fazer um, quer dizer, a tua cara, Casa Bahia. Entendeu?
Você tem uma cabeça de concreto mesmo, igualzinho a deles. Vai lá fazer o carnezinho. Vai lá pagar todo mês. Como é que é lá? Vai lá, Gideão. Vai, Gideão. Vai lá. Daí eu digo para vocês. Toda ovelha tem um pastor que merece. Pois que eles aparecem lá com fazenda. E carro blindado. E Mercedes, e cavalo de raça, e cavalo árabe, e ração árabe. E entra na Veja, e vem na Isto É, e mostra qual é a sensação deles. Ah, eu fui enganado. Me enganaram. Me enganaram não, filho, estava tão descoberto. É que você estava tão cego de ambição. Mas tão cego com aquela ideia de conquistar, de avançar, a chave da vitória, a chave da porta, a chave disso, que você deu até as cuecas, você deu tudo. E depois que percebeu o código da cafajestice, que tudo não baseava de uma quadrilha, você saiu contando para todo mundo que pastor não presta e que a igreja não vale nada. Que pastor só quer o teu dinheiro. E eu estou aqui em nome de Jesus Cristo para dizer para você, não, não. Eles não falam por mim. E por esta igreja aqui. E por esta daqui. Porque o dízimo e a oferta é um meio de graça sim. Que Jesus estabeleceu na igreja para abençoar o povo que está aqui. Mas ele não quer nota, filho. Ele não quer dinheiro. Antes de tudo, ele quer a razão que te motiva a fazer isso, o que é? O que é? É como o batismo, o filho você tendo que se batizar por quê? Ele não vai saber dizer. É que eu estou indo para ser uma nova vida. Eu mando para a escolinha lá, manda o cara para a escolinha, vai. Manda ele para ficar 1 ano comigo lá, aprendendo Bíblia, depois ele volta. Para uma nova vida. Filho, nova vida, qualquer um quer. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. O que é nova vida? Nova vida o que, rapaz? Eu já sei o que você está querendo dizer para mim, hein? Nova vida, nova sorte, novo rumo, novo tempo, novo mundo. Todo mundo quer isso aí. Então essa é a importância da palavra na fé. Ela te dá consciência de que quando você vai fazer alguma coisa em pró a Cristo, a obra, ou alguém que trabalha dentro dela, que você faça com sentimentos que agradem a Deus, antes de enfiar a mão no bolso e querer esbanjar o que você tem. E posso dizer aos amados irmãos, e é um fato, tá? As pessoas que mais amam essa igreja aqui, que mais valorizam essa obra, tá? Que está no topo, porque tem irmãos que amam, mas os que estão no topo, da valorização, do amor, da consideração por nós, do trabalho que nós fazemos, são as pessoas que não têm condições financeiras e econômicas. Por quê? Por isso. Porque elas não ficam preocupadas se a gente vai pedir, elas não têm. Não é porque a escolha são elas, é porque é simples, as pessoas, elas se preocupam demais com o dinheiro. Fica tudo mais fácil quando não tem dinheiro. Tudo mostra ser como é. Então, amado, Deus não tem te abençoado, não é? O Senhor, Ele não tem te prosperado, não é? Mesmo sendo fiel na dádiva e no dízimo, você não tem conseguido encontrar uma resposta de graça à altura daquilo que você investiu, não é? Sabe por que você contesta a prosperidade que Ele disse que ia te dar? Porque a prosperidade que Ele te deu não está sendo identificada por você, porque você só pensa em dinheiro. Ele deu coisas a você que estão além de uma nota e você não está conseguindo perceber. Você pensou que você ia ficar rico e não ficou.
mas a riqueza que Ele queria realmente fazer ser possível a você. É a riqueza espiritual que você não está conseguindo identificar. Nós todos aqui podemos ser prósperos, mas de maneira completa. E é isso que está sendo dito hoje aqui nesse altar. Que é o que as pessoas não estão conseguindo ofertar aqui, Senhor. Não conseguiram doar ao Senhor. Generosidade, cuidado, zelo, culto, adoração, devoção a Cristo, reconhecimento da sua obra. Quando você tiver isso dentro de você, no fundo do teu coração, nada vai pesar para você. Por isso faço juízo às palavras de Paulo. Reconheço a atitude de vocês como sendo atitudes da graça, atitudes de Deus, porque nada do que vocês estão fazendo em pró a mim e ao meu ministério tem interesses de se promover, de custear uma fé, a não ser provar a mim e ao Senhor o valor dessa obra na vida de vocês, que foi o que mais Ele exaltou, é o fato deles amarem, e é o que eu, na verdade, eu sonho um dia ter, mas de uma maneira mais completa, como pastor e essa igreja também. Por isso, se você quer ser próspero e quer que Deus te abençoe financeiramente, a tua reflexão e a tua medição, ou a tua meditação não pode partir do princípio do quanto você vai arrancar do teu bolso. Mas novamente friso, quais são as razões que estão te levando a fazer isso? Porque é o que Ele vai avaliar de você. E é o que vai te livrar de, no futuro, jogar tudo isso na cara dele. Abaixa tua cabeça e fecha os teus olhos.